Vê tão pertinho, né? Tão pertinho, mas a gente para no 91. O Salmo 92 diz assim, vou ler para você. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene, pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Então, aqui o salmista, ele declara, nesses 5 primeiros versículos, como é bom adorar, louvar a Deus, porque Deus é bom, porque Deus ele é fiel. E ele cita, né, alguns instrumentos aqui, que ele também usava para adoração. E quem conhece a história sabe que Davi, ele tocava muito bem um instrumento. Qual instrumento que ele tocava? A harpa. Ele tocava muito bem o instrumento, e ele usava aquele instrumento para citar salmos, para falar com Deus, para orar e para tocar a Deus. E pensando nisso, olha só, Davi, ele teve um momento, né, o início ali quando Deus chama ele, começa a usar ele, uma das coisas que ele faz é tocar a harpa para acalmar o rei Saul, que estava atormentado por espíritos malignos. Quem conhece essa história? Então, por algumas vezes, Davi ia lá e ele tocava a harpa para acalmar aqueles espíritos que perturbavam Saul. Mas olha que curioso, nunca resolvia. Davi vinha, tocava, aí Saul se acalmava. Mas passava um tempo, o tormento voltava, aquele tormento vinha de novo sobre Saul, e Davi chamava Davi de novo, e Davi ia lá para poder tocar de novo, para aquele espírito, aquela perturbação parar, não é assim? E isso foi se repetindo várias vezes. Teve vezes que Davi foi tocar a harpa, e no momento que ele estava tocando, já vinha de novo aquela perturbação, ao ponto que Saul pegava uma lança e atirava para matar Davi, no momento que Davi estava tocando. Então chegou uma hora que já não estava adiantando mais. A gente nunca parou, a gente sempre fica pensando em Saul, mas a gente nunca para pensar em Davi. Imagina só, naquilo que você é bom, naquilo que você fazia para Deus, e você começa a fazer aquilo, e aquilo não dá certo, porque era o que estava acontecendo. Passava o problema, voltava, passava, voltava, e depois começou a nem passar mais, no meio que ele estava tocando lá, já não estava dando certo. Isso foi o começo. Aí depois disso, a gente conhece a história, veio o desafio do gigante, e aí Davi, ele vai para esse desafio, e nesse desafio ele luta contra o gigante. Ele luta sem condição, ele não tinha força para colocar uma armadura, ele não sabia lidar com a espada, ele nunca enfrentou um homem em uma luta, nunca havia enfrentado, piorou um gigante, ele nunca tinha ido para a batalha, ou seja, ele não tinha experiência nenhuma. Aí a gente vê, naquilo que ele tinha experiência, não deu certo, mas naquilo que ele não tinha nenhuma experiência, ele volta com a vitória. E a grande verdade é isso, quando tem muito da nossa capacidade, vai ter pouco ali de Deus, mas quando falta capacidade em nós, então ali tem muito de Deus. A oração que a gente faz, ela retrata exatamente esse cenário. É o momento que você não está lá fazendo, que você não está lá executando, que você não está lá se movendo com o seu corpo, mas é o momento que você está clamando a Deus, é o momento que você está pedindo ajuda para Deus. Então é o momento que tem menos de você para ter mais de Deus.
Então nunca desista de orar. Nas suas guerras, nas suas lutas, com os seus problemas, nunca desista de orar. Quem desiste de orar é porque está confiando pouco em Deus e confiando muito em si. Então ela prefere tentar de outra forma. Mas quem é de oração significa dizer que confia em Deus, que confia muito em Deus.